Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, cujo esse trimestre estamos falando da Igreja, o corpo de Cristo. Vamos agora estudar a lição de número 7, o ministério da Igreja. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, onde diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual é a verdade prática desse verso? É que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Quem dá, Jesus é que deu. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Vamos então agora à leitura bíblica em classe, entendendo mais esse texto e o propósito dos dons ministeriais. Repetindo, Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, note aí a edificação em amor. Vamos ao comentário. Nessa lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal, que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Palavra-chave aqui dessa lição é ministério. Vamos ao ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. Falemos a prática do sacerdócio, ela é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis capítulo 4, verso 3, Jó capítulo 1, verso 5. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis 12, verso 8. Israel, como nação, foi posta como um sacerdote para outros povos. Êxodo, capítulo 19, verso 6. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo 28, verso 1,
e Números capítulo 3, verso 5. Falemos agora dessa doutrina, que é uma doutrina bíblica também confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento, apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, Apocalipse, capítulo 5, verso 10, conforme Jeremias 31, verso 34. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sobre a nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Hebreus, capítulo 13, verso 15. E devemos interceder pelos outros. 1 Timóteo 2, 1 e Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9, e mantemos assim comunhão direta com Deus, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Essa doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, no catolicismo romano, o sacerdote é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal como se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Falemos da sinopse tópico 1. A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. Falemos agora da estrutura ministerial do Novo Testamento. Efésios, capítulo 4, verso 11, mostra um ministério quíntuplo. O texto expõe apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como um ministério quíntuplo da igreja. Apóstolo, falemos de cada uma delas. Apóstolo, alguém que é enviado com uma missão. Mateus capítulo 10, verso 2, Lucas 22, verso 14 e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Primeiro deles era ter estado com o Senhor Jesus, Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Segundo, era ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos, capítulo 1, verso 22. Terceiro, era ter visto o Senhor Jesus, Atos, capítulo 9, verso 1 a 5. Ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 a 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que propriamente como um ofício. Falemos agora do segundo, profeta.
O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos capítulo 15, verso 32, e trazia a revelação do futuro, Atos capítulo 11, verso 27 a 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, Efésios capítulo 4, verso 11, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia, 1 Coríntios capítulo 14, verso 5 e verso 31. Falemos agora do evangelista. Evangelista é alguém que está centralizado aqui, e está centralizado no ministério da salvação de almas. Atos, capítulo 8, verso 5 e 21, verso 8. Pastores e mestre. O pastor possui a função de apacentar o rebanho. João 21, verso 16. Enquanto o mestre, o de ensinar. Romanos, capítulo 12, verso 7. Às vezes, a função pastor e mestre se mistura numa igreja. Falemos agora também do serviço dos diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconado foi instituído. Atos, capítulo 6, verso 1 a 7. E o sentido do verbo grego diaconeio é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos, capítulo 6, verso 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos, capítulo 6, verso 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros ou presbitérios, traduzido de presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos, capítulo 14, verso 23, o termo é usado para referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos, capítulo 20, verso 17. Quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso, dessa forma o presbítero era alguém que supervisionava, presidia, ou ainda exercia alguma função pastoral. Falemos então da sinopse, tópico 2. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos agora ao terceiro ponto da nossa lição. As qualificações para o ministério. Existem aqui qualificações de natureza moral. Falemos dela. O apóstolo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 15, Tito, capítulo 1, verso 5 a 9. Agora aqui listamos algumas delas. Tem que ser alguém que não é apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo 3:3. Deve também ser alguém irrepreensível. 1 Timóteo 3, verso 2. Tito, capítulo 1, verso 6. Ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O que não significa ausência de pecado, mas sim uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Falemos agora de algumas qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais,
Verificamos também a necessidade de qualificações de natureza sociais, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Tito, capítulo 1, verso 7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também ao ministério não pode ser irascível, Tito 1:7, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir, que mostra forma descontrolada contra os outros, desqualificando para ser ministro do Senhor. Vamos agora falar das qualificações para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudadas aqui. A sinopse, tópico 3. Há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Vamos agora à conclusão dessa lição. Nessa lição, vimos que o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons que Deus concede à sua igreja. Vamos agora à revisão do conteúdo. Faremos algumas perguntas e responderemos para reforçar essa lição. Primeiro, como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança? O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Segundo, qual movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Resposta: foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Terceiro, cite os 5 ministérios de Efésios capítulo 4, verso 11. Vamos à resposta. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos à quarta pergunta. Segunda lição, qual é a distinção entre o ministério de profeta e o dom da profecia? Vamos à resposta. A Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas. Efésios, capítulo 4, verso 11. Enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5 e 31. E vamos à quinta e última pergunta. Quais as naturezas da qualificação ministerial? São duas. São qualificações de natureza moral e qualificações de natureza social. Portanto, aqui concluímos essa lição de número 7 sobre a igreja e o seu ministério. Na semana que vem, nós vamos para a lição 8 e vamos falar da disciplina na igreja. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini. PR
Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre nesse canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist e ali no playlist você irá encontrar mais de 225 pastas com os assuntos organizados. Tem aulas da Escola Bíblica Dominical, temos aulas do curso da ETAD de Teologia gravado para você, temos também comentário de toda a Bíblia. Se você for na primeira pasta lá embaixo, irá encontrar um comentário em Mateus. Aí você vai subindo Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. Depois encontrará a pasta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até Malaquias. Então, são muitas pastas. Se você também achar as pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, aí nós lemos a Bíblia para você, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você também pode encontrar entrevistas na pasta chamada Life. Vai encontrar também o Museu da Bíblia. São diversos materiais para enriquecer o seu conhecimento bíblico, para que você aprenda mais e mais da Santa e Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Se você gostou desse vídeo, coloque aí um sinal de joinha para ajudar o YouTube a divulgar mais o nosso canal. Saber que esse vídeo tem sido relevante para a sua vida e também para a vida de outras pessoas. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.